Olá, meu amigo. Eu quero saudar você neste momento com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez nos encontramos neste momento para compartilharmos com vocês um texto bíblico da Palavra de Deus. Eu quero, antes de comentar, de fazer a leitura do texto, quero te convidar, meu amigo, minha amiga, que você que está assistindo este vídeo neste momento, a se inscrever no meu canal, a me ajudar a contribuir com a pregação da Palavra de Deus. Compartilhe os nossos vídeos com seus amigos, com o grupo social que você tem, para que nós juntos, unidos, possamos transmitir alguns ensinamentos da Palavra de Deus. Então é isso, meu amigo. Eu quero lhe pedir esse favor no nome do Senhor Jesus Cristo. Quero compartilhar hoje um texto bíblico que se encontra lá no Antigo Testamento, no livro de Juízes, o capítulo 13. Eu quero ler alguns versículos do final desse capítulo 13, que é uma história muito bonita. O texto bíblico diz assim, a partir do versículo 22, Juízes, capítulo 13, a partir do versículo 22, para a nossa meditação deste momento. O texto bíblico diz assim: E disse Manoá à sua mulher: Certamente morreremos, porquanto temos visto a Deus. Porém sua mulher lhe disse: Se o Senhor nos quiser matar, não aceitaria da nossa mão o holocausto e a oferta de manjares, nem nos mostraria tudo isso, nem nos deixaria ouvir tais coisas neste tempo. Depois teve esta mulher um filho, e chamou seu nome Sansão. E o menino cresceu, e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor o começou a impelir de quando em quando para o campo de Dan, entre Zorá e Estoal. A passagem bíblica que fala sobre este personagem bíblico chamado Sansão. Aqui nesse contexto desse capítulo 13, fala acerca do seu nascimento. Para nós contextualizarmos o milagre do seu nascimento, antes a gente precisa ver o que estava acontecendo com o povo de Israel naquela época. O texto bíblico, a partir do versículo 1 do capítulo 13, a qual nós estamos meditando, diz que os filhos de Israel, o povo de Deus, a nação escolhida de Deus, fez o que parecia mal aos olhos do Senhor. Pecou contra Deus. E Deus, como sempre fazia naquela época, usava uma nação estrangeira para corrigir o seu povo. E nesta ocasião, desse capítulo 13, o texto bíblico desse versículo 1 diz que e o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Por causa do pecado, por causa do povo ter feito o que parecia mal aos olhos do Senhor. Deus entregou o seu povo, o seu próprio povo, nas mãos dos filisteus durante 40 anos. E o texto bíblico diz que sempre que acontecia isso, o povo de Deus clamava a Deus, buscava a Deus, invocava o nome de Deus
e pedia socorro a Deus nesses momentos, porque via a situação terrível no meio da sua nação. Essas nações, aqui no caso os filisteus, eles vinham sobre a nação de Israel como gafanhotos, devorando tudo. As plantações, tudo eles roubavam, os animais, a criação do povo de Israel. E quando isto acontecia, o povo de Deus clamava a Deus, buscava o Senhor. E o Senhor sempre dava um jeito de lhes enviar um Salvador, alguém para lhes ajudar. Em alguns casos, aqui nesse livro de Juízes, você vai ver Deus levantando homens, alguns homens, como juízes. E neste caso aqui, Deus levanta este homem chamado Sansão. Só que este homem chamado Sansão, ele vem com um diferencial dos outros homens, dos outros juízes. E é isso que nós vamos ver aqui neste capítulo 1. O texto bíblico diz que a mãe de Sansão era estéril, não podia ter filhos. E o texto bíblico diz que um belo dia o anjo do Senhor apareceu a ela e disse que ela era estéril, mas que ela ia se tornar mãe. E que ela deveria ter o cuidado de não beber vinho e nenhum tipo de bebida fermentada, e nem comer nada imundo, porque o menino ia ser narizeu de Deus, Deus de o ventre, ou seja, consagrado, separado a Deus, Deus de o ventre. E o anjo apareceu a ela, deu a notícia para ela, deu o relato do que iria acontecer na vida dela. Ela desapareceu, e ela correu e disse ao seu marido. Seu marido se chamava Manoá. E Manoá, eu não sei o porquê, qual a razão, mas ele não acreditou totalmente na mulher. E pediu e orou a Deus. O texto bíblico diz que ele orou a Deus, buscou a Deus para que novamente o anjo de Deus aparecesse a ele e lhe revelasse tudo o que a mulher tinha ouvido. E Deus concedeu o pedido de Manoá, atendeu para a sua oração. Passado algum tempo, o anjo do Senhor aparece à mãe de Sansão e ela sai correndo e chama o seu marido. Chama o marido e o Manoá pergunta: foi o Senhor que apareceu o outro dia a minha esposa? Foi. Tudo aquilo que o Senhor falou para ela é verdade? É. Ela terá um filho. Ela tem que ter os cuidados de não beber beber vinho, nem nenhum tipo de bebida fermentada, e não comer nada imundo. E também ter o cuidado de não deixar a criança fazer isso, porque ele será consagrado ao Senhor, Deus do ventre. Ele será narizeu, Deus do ventre. E o texto bíblico diz que Manoá disse: não vá embora, antes venha participar conosco de uma refeição. Ele disse: olha, eu não vou comer nada na sua casa com você, mas ofereça um sacrifício a Deus. E Manoá foi, preparou o sacrifício, colocou sobre uma pedra, e o texto bíblico diz que quando ele ofereceu o sacrifício, a fumaça do sacrifício começou a subir, e o anjo do Senhor também foi flutuando, juntamente com a fumaça, e desapareceu. E aí ele disse: certamente nós vamos morrer, porque temos visto a Deus. Aí a esposa de Manoá disse: olha, se o Senhor quisesse ter nos matado, ele não teria se apresentado a nós, não teria dito todas estas coisas, e também nós não estaríamos vivos agora. E o texto bíblico diz que, passado algum tempo,
depois desta aparição do anjo. O texto bíblico diz que a mulher de Manoá engravidou e teve um filho. E eles colocaram o nome dele de Sansão. E o texto bíblico diz que o Espírito do Senhor estava com Sansão. O Senhor abençoou Sansão. E o Espírito do Senhor estava com ele. E ele cresceu de maneira maravilhosamente abençoada por Deus, porque o Espírito do Senhor estava com ele e o fortaleceu. Fortaleceu o menino grandemente. Esta é a história do nascimento de Sansão. Uma história muito bonita, que nos revela uma verdade clara acerca do nosso Deus. Deus sempre se preocupa com a nossa situação. Deus sempre está atento ao que passamos, aquilo que sofremos, aquilo que sobrevém sobre nós. Deus tem um cuidado especial para conosco, como teve para com o povo de Israel. O povo de Israel estava por 40 anos sofrendo na mão dos filisteus. E Deus trouxe uma solução, que no caso aqui foi o nascimento de um rapaz de maneira sobrenatural. Então nós vemos aqui um cuidado de Deus para com o seu povo. Ou seja, Deus se preocupa comigo e com você, não importando as circunstâncias que nós estamos vivendo. Ele é poderoso, misericordioso, ele se preocupa conosco. E outra coisa que eu percebo aqui é que o Senhor sempre ouvia alguém ou abriu-nos uma porta de salvação nos momentos mais difíceis da nossa vida. Nos momentos onde estamos, momentos difíceis onde nós olhamos para todos os lados e não conseguimos encontrar uma saída. Mas Deus é poderoso e sobrenatural. E por isso ele abre sempre uma porta para nós. No caso aqui, Deus permitiu que Sansão nascesse de maneira sobrenatural, milagrosamente, para operar, para ser o juiz do seu povo e salvar o seu povo da escravidão dos filisteus. O povo de Deus estava sofrendo por 40 anos e Deus, de maneira sobrenatural, fez essa mulher estéril ser mãe de um menino que futuramente iria atuar, ser usado por Deus para libertar o seu povo da escravidão e do sofrimento de 40 anos pelo povo, pela nação dos filisteus. E nesse momento eu quero deixar esta palavra para você que está ouvindo essa mensagem neste momento. Deus tem o poder de te socorrer no momento que você está precisando, no momento que você está passando. Deus tem poder de te ajudar, de te livrar deste cativeiro, dessa situação a qual você está vivendo, porque Ele se preocupa com você e com certeza Ele vai abrir uma porta extraordinária para você e vai lhe abençoar, lhe dando completa liberdade do seu sofrimento. Fique com Deus e que o Senhor Jesus Cristo lhe abençoe grandemente e que te dê forças através do Espírito Santo para você vencer a sua batalha. Fique na paz em nome de Jesus.